Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2025. É sábado e todos os sábados são regidos por Saturno, que é Cronos na mitologia, que é o deus do tempo. Então todo sábado é um bom dia para a gente refletir sobre como a gente tem lidado com as nossas horas, com os nossos limites, com as nossas estruturas, com a nossa disciplina. Pensando que no céu de agora Saturno está em peixes, então se você tem Saturno em peixes no seu mapa, você está tendo o teu retorno de Saturno. E aliás, metade do ano Saturno vai sair de peixes e vai para Áries. Então se você tem Saturno em Áries, já vai se preparando também. Mas Saturno em peixes traz muito essa busca de estruturar essas questões piscianas, que tem a ver com a espiritualidade, que tem a ver com as nossas emoções, como a gente lida com a espiritualidade, com as nossas emoções. Trazer isso para uma prática diária, para um cultivo diário, para essa disciplina. Então pode ser um bom momento de refletir como você tem lidado, olhar ali também no seu mapa a casa que você tem o signo de peixes para especificar mais. Então, por exemplo, se você tem peixes na casa 10, você tem ascendente em gêmeos, pode ser um momento de estruturar melhor o seu trabalho, ter uma visão de longo prazo ali, enfim, cada pessoa vai trazer reflexos diferentes, tá? Bom, e pensando em Saturno ele está relacionado com a cor preta e ele tem muito se a gente pensar no símbolo, é o símbolo da foice de Saturno. Traz muito essa questão tanto de colheita quanto também de corte, de limites, de banimento. E dentre as casas que ele fica jubilado na casa 12. Então no nosso mapa astral a gente tem 12 casas que regem temas mundanos e a casa 12 é a última casa. Ela não aspecta o ascendente, então ela fala sobre coisas que muitas vezes a gente não vê, não enxerga, vai falar sobre o nosso inconsciente, os nossos padrões inconscientes, fala sobre a nossa saúde mental. Então, muitas vezes são essa necessidade que a gente tem de retiro, de se afastar. Também fala sobre locais onde as pessoas podem ficar isoladas. Tanto que nos anos da pandemia, a gente via na maioria dos mapas uma ativação muito grande ali da casa 12. E eu tava até pensando agora de manhã, que eu até coloquei nos stories, de um cara que ele foi preso por engano, né? Acharam que ele tinha, acho que, matado uma criança e tal, enfim, ele ficou preso por um tempo. E ele acabou desenvolvendo um estudo de magia na prisão, em que ele foi estudando, aprendendo, e daí quando ele saiu da prisão, que ele acabou sendo liberto, ele começou a compartilhar o conhecimento dele sobre magia que ele tinha aplicado na prisão. Então, até na pandemia, ele fez alguns vídeos trazendo algumas dicas assim, de como a gente lidar com esse período de isolamento. E eu estava até vendo um vídeo dele agora, que ele fala sobre esses rituais de banimento. Ele fala que o melhor ritual de banimento é limpeza. Então, a gente limpando aqui o nosso ambiente, a gente acaba limpando também essas energias negativas, densas à nossa volta. Então, tudo isso para falar que um bom ritual para os sábados é fazer esses processos de limpeza. Então, pegar e fazer uma limpezona na casa, às vezes até fazer um banho de erva, se você gosta. Pode ser se você se conecta mais com ar, às vezes é incenso também. Então, algumas práticas que podem auxiliar no dia de hoje. Pensando até nas plantas que Saturno rege também, arruda. Então, às vezes, um incenso de arruda. Enfim, algumas ideias aí para o dia de hoje. Então, deixa eu ver o que eu escrevi aqui de importante para trazer para vocês. Então, a Lua ela segue no signo de Virgem, ela está sendo regida pelo Mercúrio em Peixes, então ainda traz essas questões que envolvem a matéria, a organização, a ordem que eu trouxe ontem e ontem, mas isso vai ficar só até 8h45 que a Lua vai ingressar no signo de Libra. Mas antes, ela fez um aspecto de oposição, a Lua em Virgem ela fez um aspecto de oposição com Netuno em Peixes. E o Netuno, muitas vezes, ele traz essa sensação de se dissolver, que muitas vezes é positiva quando a gente está num processo de meditação, às vezes num processo espiritual, ou às vezes num processo artístico, criativo, mas às vezes a gente está fazendo alguma coisa prática e a gente sente uma dissolução, às vezes vem uma sensação de desmaio, de desconexão com o todo, então tudo depende do contexto. E como é uma oposição, então 5h36 teve essa oposição da Lua com Netuno, às vezes pode ter trazido para quem estava acordada
ou às vezes até nos sonhos, né? Alguma tensão ali entre essa vontade de controle, às vezes querer soltar tudo, às vezes alguma carência, alguma falta também. E hoje eu tava vendo algumas imagens que eu tenho guardado no celular e eu tinha uma foto de um livro que se chama, até anotei aqui, acho que é Mandala do Amor, em que ele dá 10 dicas netunianas para quando tem esse momento, então, netuniano. Eu vou passar aqui para vocês, 10 dicas para quando tem esses trânsitos. Então, meditar por 10 minutos, que ele fala que por 10 minutos alguns hormônios são liberados, fazer uma caminhada por 40 minutos, evitar doces, porque ele fala que traz mais ansiedade, tomar chá, expressar suas emoções, incluindo chorar, colocar suas mágoas no papel, suportar a carência, porque ele diz que a carência é uma grande forma de autossabotagem, procurar novas formas de afeto, até pensando nessa questão também do toque, do contato com a pele, então uma automassagem também pode ser favorável. Criar situações de calor e aconchego, perceber suas faltas, então o que você precisa para se preencher, e também manter a sua fé no amor e perceber, né, quais são os hábitos que você tem, então quando você se sente perdida, você se sente desconectada da realidade, que é nesse momento que a gente busca essas fugas, esse escapismo, né? Então algumas reflexões aí para esse dia, para esse momento, que vai ficar até, a gente pode sentir até umas 8h45, que daí 8h45 a Lua vai ingressar no signo de Libra. Então ela sai desse signo de terra, mutável, então muito prático, até um pouco mental, por ser regido por Mercúrio, e ingressa nesse signo de ar. A Libra, então, ela é regida por Vênus, ela exalta Saturno, então ela se volta para as relações, ela se volta para os acordos, tem essa questão estética, da beleza, das artes. E Vênus, a regente de Libra, Vênus está em Áries, no céu, ela vai fazer um encontro lá à noite, que no final quando eu falar o final dos aspectos eu vou mencionar sobre isso, mas ela está sendo regida então por essa vontade de independência, de autonomia dentro das relações. Então pode ser esse momento que você percebe essa necessidade de trazer práticas, trazer hábitos de autocuidado que envolve essa autonomia emocional, o que te equilibra, o que te traz esse equilíbrio para trazer essa independência dentro das relações, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei. Então, é um bom momento, a Lua entrando em Libra, é um bom momento para essas trocas sociais, acordos, se enfeitar, trazer as coisas que te trazem, que você se sente bela, né? Que te traz sensação de beleza mesmo, de harmonia, de equilíbrio. Então, olha ali no seu mapa a casa, a área da sua vida que você tem o signo de Libra, que esses temas eles podem ser ativados, até perceber também se você não tem nessa área da sua vida, se você não tem se negligenciado por conta do outro, às vezes dizendo muito sim, não se permitindo colocar suas opiniões, cedendo por conta do outro. Então pode ser uma reflexão também para o dia de hoje. E perceber também como que tá o seu relacionamento consigo mesma, com as suas emoções, o que pode trazer então mais harmonia e equilíbrio para sua relação consigo mesma, tá? E aí, 13h45, a Lua ela vai fazer um aspecto com Plutão, que está em Aquário, que traz muito essas questões que estão ocultas, expurga muito esses sentimentos. Então, aqueles sentimentos obsessivos, possessivos, de medo. Como é um trígono, então é um aspecto mais favorável, um aspecto mais harmônico para a gente lidar com esses temas. Então, você às vezes perceber o quanto o coletivo te traz esse medo, essa insegurança, te impede, te bloqueia de fazer o que você quer, quanto às vezes algum grupo pode estar te influenciando negativamente, redes sociais, os seus próprios pensamentos podem estar te oprimindo, então pode trazer reflexos nesse sentido. Então é um bom momento para você encarar esses medos, essas obsessões, esses impulsos que a gente tem às vezes de autodestruição. Então, enxergar o que precisa de cura. E às vezes só se entregar para esse sentir, porque muitas vezes quando a gente se entrega, permite sentir e não se identificar, isso é um processo que na meditação a gente faz muito, né? Deixar os sentimentos passarem e não se identificar, não se apegar a eles, tá? Então pode ser uma boa ideia para esse momento. E às vezes até escrever sobre os seus medos, conversar com os seus medos, sabe? De alguma forma. Também é interessante. E o último aspecto do dia, 23h09, a Lua vai fazer uma oposição com a Vênus em Áries, então que é o regente dela.
E a oposição, ela traz essa disputa, esse conflito. É como se você encarasse de frente, você está olhando essas questões que envolvem relacionamentos, que envolvem autoestima, que envolvem os seus valores, que envolvem os seus desejos. Então, a Lua em Libra, ela tá nessa busca de equilíbrio, ela tá nessa busca de harmonia, ela tá nessa busca de justiça. E a Vênus em Áries, ela tá preocupada com essa autoafirmação, com a sua autonomia, né? Tem essa pressa ali para realizar os seus desejos, as suas vontades. Então, a gente pode sentir, eu sempre falo, né, em relação aos aspectos, que muitas vezes a gente pode sentir isso internamente. Então, as nossas emoções querem uma coisa, os nossos desejos querem outra. Às vezes, isso acontece dentro de um relacionamento. Então, às vezes, você tá buscando esse equilíbrio, a outra pessoa tá buscando a autonomia dela. Então, isso é uma forma que esse aspecto ele pode vir à tona. E esse aspecto de oposição, ele é um aspecto saturnino. Então, a gente está num dia regido por Saturno. O que Saturno traz? Essa reflexão profunda, momentos de introspecção para que você perceba se precisa de algum corte, se precisa instaurar um novo acordo, tá? Então, principalmente nessa questão de o quanto você ouve o outro, o quanto você diz sim ao outro e o quanto você diz sim a si mesma. Então, podem ser algumas questões que vêm no dia de hoje para serem resolvidas, né? Aprender a dizer não sem culpa e também dizer sim sem medo. Então, eu vejo que são questões que podem vir no dia de hoje. Então, é isso, gente, os aspectos. E lembrando que como a Libra é regida por Vênus, se a gente tem um diálogo, se a gente conseguir construir uma boa troca mental, compreender o lado do outro, esse aspecto pode fluir melhor. Mas num primeiro momento pode parecer essa oposição, pode parecer uma dificuldade, uma tensão, um bloqueio, uma restrição, tá? Mas o quanto é preciso construir uma ponte entre as nossas emoções e os nossos desejos, que às vezes, que no dia de hoje eles podem parecer contrários, eles podem parecer distantes. É como se o nosso corpo estivesse buscando um equilíbrio mental, só que os nossos desejos eles estão nos levando para uma intensidade. Eu quero isso, quero agora, sabe? Então, eu quero ficar de boa, mas eu tenho esse desejo de me relacionar. Então, enquanto você pode encontrar um equilíbrio entre esses dois pontos no dia de hoje, né? E para cada pessoa é diferente. Bom, então é isso. Retomando que hoje é um dia regido por Saturno. Então, quanto eu falei para vocês que rituais de banimento são favoráveis para limpar o que você não quer que cresça na sua vida, o que você não quer que se desenvolva. Então, é um bom momento para refletir ali o que você precisa dar limites e estruturar. Então é isso, gente.